meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Se você ainda não me conhece, está chegando agora, se perguntando quem sou eu me chamo Heleno Júnior, e sou professor aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Então fiquem à vontade, que hoje tem um assunto massa aí para a gente trabalhar. Vocês vão poder interagir, falar o que vocês sabem sobre esse conteúdo, tirar dúvidas. Daqui a pouco eu vou contar como é que vocês podem fazer isso, tá certo? Então hoje a gente continua no nosso conteúdo de esporte de marca. Nós falamos sobre o atletismo e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o atletismo paralímpico ou o paraatletismo, Tem essas duas formas aí de serem faladas, pronunciadas. Então vocês vão poder conhecer um pouquinho das classificações, quais são as modalidades, como é que essas provas acontecem, Quais são as pessoas que participam de cada uma dessas provas. Então, antes da gente começar esse conteúdo, eu quero começar aqui, como sempre, agradecendo e fazendo um convite para vocês, para a nossa querida Helena, que está aqui, é minha xará, Fazendo aí a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Então, o convite é para que você preste atenção aí, Dê uma atenção maior para o que ela está falando, porque aí vocês podem aprender sobre educação física e também sobre Libras. Então vejam aí essa possibilidade, essa oportunidade maravilhosa. E além de Helena, eu estou aqui muito bem acompanhado de um jogador caríssimo que sempre está aqui, que a gente fica fazendo aí uma junção das nossas disciplinas, Sempre que dá, que é o nosso querido professor Ricardinho. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, e o nono ano sempre aqui presente conosco, tendo aquela interação entre educação física e matemática, que sempre tem tudo a ver, Quando a gente vai falar alguma coisa a respeito de espaço físico, calcular área, tem a parte de tempo, que sempre a gente falou na aula anterior, A respeito de marca, tem a parte do tempo completo que a gente fala sobre isso, De tempo, de medida de comprimento, ou seja, a matemática e a educação física, ó, coladinho, por isso que essa aula é só sucesso. É contigo, Helena. E o que não tiver, a gente faz um link aí, a gente cria, tá tudo certo, nada errado. Tá bom? Então, ó, como eu sempre faço, nós temos aí um QR Code para vocês acessarem a aula anterior. Então, já está aí na tela, e vocês podem colocar a câmera do celular, apontar aí para o QR Code, e vocês vão ser direcionados para essa aula. E todas elas possuem esse QR Code, que é justamente para que vocês consigam acompanhar o conteúdo. Então eu sempre coloco para que vocês comecem a voltar às aulas caso vocês tenham perdido. Tem gente que talvez esteja chegando agora e precisa rever várias. Talvez outros e outras só precisem ver a anterior, De repente aconteceu alguma coisa, não conseguiu ali assistir, tá bom? Então esse QR Code. E aí pegando o gancho nos avisos, o aplicativo da Educa Recife, que é onde vocês podem conversar com a gente, as aulas passam ao vivo e vocês também podem ver lá no repositório. E aí não consome a internet de vocês, é gratuito e ainda tem essa possibilidade de, durante o ao vivo, vocês se comunicarem com a gente, O professor Ricardinho já está ali pronto para isso. E além do aplicativo da Educa Recife, se você está nos assistindo aí pela TV Nova, em algum lugar desse mundão, vocês podem acessar também pelo YouTube. Então tem duas opções, ó. Devinho já colocou aqui o QR Code para vocês baixarem o aplicativo, caso sejam estudantes da rede municipal. E se não, vocês podem acessar através do YouTube. Então coloca lá, Educa Recife, tem as playlists todos os anos, Nessa playlist vocês encontram cada um separadinho e podem maratonar aí à vontade, tá certo? E também comentar lá, caso tenha dúvida, ou elogiar, Porque a gente aceita uns biscoitos também. Então pode ir lá dizer, a aula foi massa, gostei. Então fiquem à vontade. Mas vamos embora para o nosso tema de hoje, que é aí o atletismo paralímpico. Então, é uma modalidade aí
que também contempla provas de corridas, saltos, lançamentos e arremessos. E aí podem ser praticadas tanto no feminino quanto no masculino. E cada uma conta com suas disputas específicas. A gente vai ver mais para frente como é que são dadas essas classificações de acordo com a deficiência, né, de cada pessoa. Então a gente vai ver aí como funciona o tipo de prova, mas antes disso é muito importante a gente entender como é que surge esses esportes paralímpicos, né? Não somente o atletismo, mas todos os outros que são praticados por pessoas com deficiência. E aí é lógico que cada pessoa com deficiência vai participar de uma prova específica, de acordo com o grau da sua deficiência, né? Então, tem todo um processo ali, né, de estudos para poder fazer com que as provas elas sejam disputadas de forma igualitária, né? Fazer com que não haja uma desigualdade aí dentro da competição. Então, existe esse estudo, né? E aí tem o apoio dos médicos para poder fazer com que essa disputa seja justa. E aí, esses esportes paralímpicos, eles surgem, né, lá na época das guerras. Então, os soldados que eram feridos, né, que tinham algumas lesões, e aí precisavam fazer um processo de reabilitação, eles faziam essa reabilitação também através do esporte. Então, se contava com a ajuda dos médicos, né, do processo de fisioterapia, e aí o esporte ele vinha também como um auxílio ali para a recuperação dessas pessoas que eram lesionadas, né, que sofriam algo desse tipo durante as guerras. Então, esses soldados deram início à prática dessas modalidades. Então, é bom a gente lembrar que a gente está falando aí de uma época bem distante, né? A gente não está falando agora da nossa atualidade. Então, foi assim que surgiu. E aí, como os esportes olímpicos, né, os convencionais, a gente percebe que vai passando por um processo de mudança, né? Então, com o tempo, as pessoas começaram a estudar quais os tipos de deficiência, né? Quais são as pessoas com deficiência que podem participar ali de cada modalidade. Então, esses estudos foram avançando, existe um comitê paralímpico internacional, assim como existe o Comitê Olímpico Internacional, que toma conta de todas essas modalidades que acontecem, né, que definem lá quais são as regras, quais são os graus de deficiência, quais são as modalidades, as provas onde acontecem, né, de que forma acontecem. Então, hoje em dia já tem toda essa estrutura, mas a gente precisa entender como é que eles surgiram, né, como é que começaram a acontecer. E aí eu digo que também contempla esses tipos de prova, porque anteriormente nós falamos sobre o atletismo olímpico, né? E aí são duas modalidades aí, né, semelhantes, iguais, digamos assim, mas que têm características diferentes na sua execução, de acordo com os atletas, né? Os e as atletas. Então, vamos entender mais um pouquinho como é que são divididas essas provas. Então, nós temos aí, ó, as provas que são realizadas em pista, tá? Então, nós temos as corridas de velocidade, que são 100 metros rasos, 200 metros, 400 metros, e aí temos revezamento 4x400 e o revezamento 4x100. Então, tem aí um revezamento em que as pessoas correm 400 metros para poder passar o bastão, e tem outros que o revezamento só são de 100 em 100 metros. Então já vamos aí para a matemática, né, professor? Falando aí desse tanto todo de metros que acontecem nas provas. E aí já tem as medidas, né, unidade de medidas específica de metro, que tem que ser colocado em M, né, de metro, porque senão
Se colocar centímetro fica muito pequenininho, né? Se colocar quilômetro é muito grande, então vai colocando de metro em metro, a unidade de medida internacional, o SI, Sistema Internacional de Medidas da gente, para poder a gente desenvolver. Então vejam aí que já está acontecendo a interação da matemática com a educação física. Exatamente. Imagina a gente perguntar, se eu tenho 4 atletas, cada um corre 400 metros, quantos, né, qual a distância percorrida no final aí por esses atletas? Vejam aí, tá vendo? Já vai desenvolver aí umas operações matemáticas. Pensa aí um pouquinho. Você pode multiplicar, você pode somar, e aí? O que você pode fazer? Exatamente. É o que eu disse, a gente vai puxando aí os ganchos, né? Da educação física para matemática ou da matemática para educação física e tá tudo certo. Tá bom? Então, nós temos também as corridas de meio fundo. Então, são as corridas aí de 800 metros e de 1.500 metros, né? E também as corridas de fundo. Então, nós temos aí 5.000 metros e 10.000 metros. Vejam que, do mesmo jeito que acontece no atletismo olímpico, no paralímpico nós também temos aí os 3 tipos de corridas, né? Que são as de velocidade, as corridas de meio fundo e de fundo. Então, do mesmo jeito que acontecem lá no atletismo olímpico, tá certo? Temos aí também as provas de rua. Eu falei antes das provas de pista e agora nós temos a de rua. Então, tem as maratonas, né, que acontecem, que os atletas e as atletas percorrem 42 quilômetros e a meia maratona, né, que são aí 21 quilômetros. Vejam aí, mais uma vez, se uma maratona tem 42 quilômetros, quanto tem uma meia maratona? Olha, a matemática mais aí. uma conta aí, né? Simples, basiquinha essa. A dos metros eu acho que dá mais um rolê aí, né? Mais complexo, digamos assim. Essa aí foi simplesinha. Então, ó, os competidores, eles são divididos em grupos, de acordo com o grau de deficiência, que é constatado pela classificação funcional. E aí foi isso que eu falei para vocês. Existe um comitê, né, médico, existe uma equipe preparada para dizer, olha, esse atleta aqui tem esse grau de deficiência, então, de acordo com a classificação funcional, ele vai participar, né, desta categoria. Então, os que disputam as provas de pista e de rua, né, e aí tem a velocidade, meio fundo, fundo e maratona, que a gente já viu anteriormente, cada uma delas, e salto em distância, levam a letra T de track, né, que significa aí corrida em inglês. E aí, nessa sua classe, né, vocês vão ver aí que vai ter o T e um número para a gente poder especificar. Então, para essas provas de corrida e salto em distância, lembra que o salto em distância também tem uma corrida para poder acontecer, eles vão levar aí esse Tzinho antes da classificação. Já os atletas aí que fazem provas de campo, então arremessos, lançamentos e aí o salto em altura, eles são identificados com a letra F, né? Que aí significa field na classificação, também em inglês. Então, vejam que os atletas eles já vão ser identificados de formas diferentes e que já fazem com que você consiga dizer assim, ó, ah, então esse atleta aqui, ele participa de tais provas, né? E os outros de outras. Então, ó, trouxe aí uma tabela para a gente poder entender melhor como é que acontece essa classificação, como é que essas pessoas são divididas. Então, de T11 a T13, né, são os atletas e as atletas que possuem, aí são pessoas com deficiência visual. Então, por que de T11 a T13? Porque os graus, né, aí, de deficiência visual, eles são distintos. Então, quem tem, as pessoas que têm o mesmo grau, aí que estão na classificação T11, então elas vão lá competir juntas, né? As do T12 com T12, e aí eles vão fazendo essa diferenciação para poder entender, né? Então, tem pessoas com deficiência visual, né? Que aí tem um comprometimento total, então elas
às vezes não conseguem nem identificar um vulto, né? Já tem algumas que conseguem ter essa percepção aí. Então, cada uma vai participar aí de uma modalidade diferente. Ou, se forem participar, né? Tem algumas que podem participar, colocam, às vezes, outros equipamentos. Então, a venda, por exemplo, né? Aquele material que é colocado nos olhos, serve, às vezes, para fazer com que essas pessoas que conseguem identificar vultos, se elas forem participar de competições com pessoas, né, que não conseguem identificar esses vultos, fique ali em um nível mais justo, né, um nível ali de igual para igual. Então, na categoria T20, nós temos aí atletas com deficiência intelectual. Já da T31 a T38, nós temos aí as pessoas com paralisia cerebrais. Então, ó, de 31 a 34 são para cadeirantes e de 35 a 38 para andantes. Então, a gente também tem essa diferenciação, do mesmo jeito que a T11 e a T13. Só que aí a gente tem uma janela, digamos assim, maior, né, para poder ir diferenciando essas modalidades, né, esse grau aí. Então, de T40 a T41, ou seja, T40 e T41, né, são pessoas com baixa estatura. Então, a gente consegue aí ver essa classificação. Lembrando que essa é a divisão para as corridas e o salto em distância, porque a gente vê o T ali de track identificado na frente de cada numeração dessa. Então, ainda falando desta classificação, né, dessas classes, nós temos T42 a T44, as pessoas com deficiências nos membros inferiores. Da T45 a T47, pessoas com deficiência nos membros superiores. De T51 a T57, competem em cadeiras de rodas, então pessoas que competem em cadeira de rodas. E da T61 a T64, amputados de membros inferiores com prótese. Então é importante a gente lembrar que tem pessoas, né, que são pessoas com membros amputados e que não possuem próteses, né? E algumas delas possuem. Então, a gente tem essa diferenciação e vocês percebem que todos os detalhes, eles são observados, né? Para que, mais uma vez, a competição ela seja justa, né? Ali entre esses competidores. Então, aí já indo para outra classificação, né? Pro field. Então, a gente tem aí que são as provas de lançamentos, arremessos. Da F11 a F13, pessoas com deficiência visual. F20, pessoas com deficiências intelectuais. E aí vocês já percebem que, de começo, a gente tem basicamente, né, a mesma numeração para essas classificações. Mas vocês vão perceber também que tem uma diferença aí no caminhar, né? Então, ó, da F31 a F38, as pessoas com paralisia cerebrais. Então, aí, 31 a 34 para cadeirantes, né? Mais uma vez, 35 a 38 para andantes. F40 e 41, pessoas com baixa estatura. E aí, ó, a gente tem de F41 a F46, as pessoas que são amputadas ou com deficiências nos membros superiores ou inferiores. Percebam que aí já tem uma junção diferente das classes T, né? Então, ó, F42 a F44 para membros inferiores e F45 e 46 para membros superiores. E aí mais uma classe, aí nós temos F51 a F57, então competem em cadeiras de rodas as pessoas com sequelas de poliomielite ou lesões medulares. Então percebam aí que é uma diferença também para a classe T que a gente comentou anteriormente, né?
Então, ó, na T11, né, voltando aí para o track, né, a T11 são pessoas que correm ao lado do atleta guia, né, e usa aí um cordão de ligação. Então, percebam que antes a gente estava falando de atletas que competem sozinhos, né, ou sozinhas, e agora a gente já está falando de modalidades que possuem aí o auxílio, né, de um guia. Então, nessa T11, nós temos aí, corre ao lado do atleta guia e usa esse cordão de ligação, e no salto em distância é auxiliado por um apoio. Eu trouxe até um vídeo para vocês que no salto em distância, né, o cara ficava lá batendo palma, indicando ao atleta qual o momento que ele ia pisar na tábua ali de limite, né, a tábua de impulso. Então, ele corria e aí a pessoa que fica no apoio estava lá batendo palma para ele saber qual o momento correto de fazer o salto. Então, na T12, o atleta guia e apoio no salto são opcionais. Então, vejam aí a diferença, né? No 11, as pessoas que competem, elas têm esse auxílio. Na 12, já é opcional. Na T13, não pode usar atleta guia e nem ser auxiliado por um apoio. Então, antes aí de mostrar o vídeo, né, vocês viram que tem todas essas diferenças. Eu também já falei para vocês sobre os jogos, né, escolares brasileiros. E aí, agora eu vou trazer um vídeo para vocês sobre os Jogos Escolares Brasileiros Paralímpicos, para que vocês vejam aí um pouquinho sobre esse tipo de competição. Vamos lá. Quando eu comecei a correr, minha mãe me mostrou vários vídeos de corredores. E ela me mostrou do corredor que hoje em dia é o mais rápido. Meu sonho, na verdade, quando minha mãe mostrou, quando eu decidi, foi ser mais rápido que o corredor mais rápido, o Usain Bolt. Eu quero ser mais rápido que ele. Eu penso em todo mundo, minha família, meus amigos, todo mundo torcendo por mim. Peço para Deus me ajudar. E algumas vezes eu consigo, minha família torce por mim. Todo mundo, quando eu chego, fica feliz. Graças a Deus, eu espero que isso continue, que eu consiga trazer mais felicidade para minha família, mais orgulho. É isso que eu penso quando eu vou treinar, correr, competir. O Miguel tem evoluído bastante, né? A gente faz um comparativo dos resultados desde que ele começou em fevereiro lá conosco. Tem evoluído, tem crescido e os resultados têm aparecido nas competições. Na verdade, eu agradeço a minha tia, porque eu não estava muito pensando em fazer atletismo. Porque desde que eu era pequeno, eu amava correr. Eu não parava de correr desde que eu era pequeno. Aí minha tia deu essa ideia do atletismo, aí eu pedi para ela me apresentar e graças ao bom Deus conheci meu professor Juarez. Agora, eu estava um dia lá e agora onde eu tô? Estou realizando meus sonhos, uma coisa que eu sempre quis. O esporte é uma excelente ferramenta, tanto de oportunidades, de inclusão, de acesso a certos meios que jamais a gente tem como o Miguel, ou o Vinícius, ou outros atletas que nós temos, viajar de avião, ficar em hotel, jamais tinham oportunidades. E o esporte deu essa oportunidade. Eu posso até perder algumas coisas importantes, mas eu ganho umas novas. Tipo, como eu posso dar um exemplo? Eu posso estar perdendo uma festa de uma pessoa, mas eu posso aproveitar aonde eu estou, onde tem coisas boas, e comprar um presente para ela e entregar dessa cidade. Aí mudou muita coisa da minha vida. E eu espero que, graças a Deus, que mude mais. Quando eu era pequeno, eu não saía muito de casa. Mas, às vezes, é bom sair, conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas. Mas aqui eu posso fazer vários amigos. Torcer para meus amigos. Isso que é bom. E eu espero que outras pessoas tenham isso igual eu tô tendo. O sonho dele realizado é o meu sonho realizado, né? Aí um sorriso dele, um abraço, muito obrigado, isso enche o nosso coração de alegria. Bom, o Juarez, às vezes ele é bem brincalhão, posso dizer.
Mas tem vezes que quando ele precisa ser firme, ele tem que ser firme. Isso que eu adoro nele. Que ele sabe a hora de ser firme e a hora de ser brincalhão. Isso que eu mais adoro nele. E por isso que hoje, quando eu tô aqui, eu agradeço meu professor Juarez por eu estar aqui agora. Eu espero que ainda continue aqui. A gente faz por amor, né? Essas crianças lá, a gente tem um projeto lá em Três Corações, como o Miguel falou, o projeto chama Superando Desafios. É um projeto da Prefeitura Municipal que tem o objetivo de inserir a pessoa com deficiência no esporte e na atividade física. E quando a gente vê um menino desse que muitas vezes é excluído para a sociedade e ainda é excluído na educação física, na escola, nós sabemos que os profissionais ainda não estão preparados para receber essa criança, vir para cá, mostrar para ela que o mundo é maior que aquele mundinho que ela vive, ela é capaz, ela consegue, está entre os melhores do Brasil, isso nos enche de alegria e enche os olhos também de lágrimas. Incrível aí a gente perceber a importância do esporte, né? Tanto como ferramenta aí que melhora a nossa qualidade de vida, que ajuda na qualidade da nossa saúde, mas também como uma ferramenta de inclusão, da gente perceber aí que as pessoas com deficiência, elas podem fazer tudo o que elas quiserem e desejarem, né? Que elas podem ser incluídas aí dentro do esporte, sim, não só através do atletismo, mas como de diversas outras modalidades. Então, vejam aí quantas oportunidades, né? O Miguel viajando, pegou um avião, foi lá representar a cidade dele, a família, a escola, né? Então, realizando um sonho, como ele disse, posso até perder uma festa de aniversário, mas eu viajei, fui lá numa cidade e trago um presente para a pessoa. Veja aí que maravilha, né, não, professor? Que lindo, né? Maravilha, assim, que foi feita aí pela prefeitura, né? Que foi mencionada. Que possamos ter vários outros projetos como esse aí durante o ano letivo aí que vem, né? E as prefeituras e que o estado possam patrocinar assim eventos como esse e profissionais como esse que faz com amor, com carinho, com atenção e deixa essas pessoas alegres, né? Com o coração fervoroso em estar participando da sociedade com maestria, não é isso? Pois é, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje, mas antes de acabar, queria dizer para vocês que na UFPE, aqui, né, em Recife, a gente tem para-atletas que treinam aí atletismo, inclusive em Tóquio, né, na última Paralimpíada que teve, tivemos representantes daqui, lá, né, a Ana Cláudia foi lá representar, eu já tive a oportunidade de vê-la treinando, então, para vocês que de repente não conheciam, não sabem, né, lá na UFPE tem essa pista oficial de atletismo hoje em dia e tem vários para-atletas que treinam lá. Então, professor Ricardinho, se despeça, por favor. Nono ano lindo, foi um prazer estar com vocês, com o professor Heleno, com a Helena também, com a nossa produção maravilhosa, ó. Cheiro para vocês e até as cenas do próximo capítulo aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido aí bastante. Viram a quantidade de classes que a gente tem nas modalidades paralímpicas e tem muito mais que vocês podem achar por aí na internet, tá certo? Então, muito obrigado a Helena, né, a Stephanie e Deivinho, que estão ali no estúdio, e a você que nos assiste, um cheiro e até a próxima. Eu aqui para tomar uma água, né? Aí eu esqueci.